Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nessa noite, amém? Estaremos abrindo a palavra do nosso Deus no livro, na carta de 1 João, no capítulo 1, e leremos os versículos 5 ao 10, que diz assim a palavra: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra que foi lida, que ela possa nos ensinar nessa noite, ó Deus, falar aos nossos corações, nos direcionar, ó Pai. Carecemos, ó Pai, da Tua instrução e do Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajudando a reconhecer as nossas falhas e a reconhecer, ó Pai, a grandiosidade que há no Senhor, ó Pai, na Sua misericórdia, na Sua graça e no Seu amor, ó Pai. Que essa noite, ó Deus, possamos realmente ouvir a Sua voz, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao longo de nossa existência, nos é apresentado diversos tipos de Cristos. Na verdade, se olharmos ao longo da nossa própria história, também vamos perceber que não só aquilo que ouvimos em várias pessoas que nos pregaram, várias igrejas que visitamos, vamos identificar pontos que a palavra do Senhor não expõe, onde nós criamos alguns pensamentos, algumas ideias, e isso pode ter se dado às vezes pela recém-conversão ou até mesmo pela falta de estudo, da meditação na palavra de Deus. Mas também desde o início do cristianismo, Cristo passou a ser pintado ou trazido de uma forma a caber na mente humana e também a se encaixar a determinados gostos de certos indivíduos e grupos. Basta olharmos para os grupos e subculturas nos mais diversos cantos do mundo, onde se tenta trazer Cristo e encaixá-lo dentro daquele pensamento já produzido, um pensamento totalmente humano. E uma dessas pinturas que vemos é de um Deus limitado, um Deus carente, onde é um Deus que precisa da cooperação humana e também carente no sentido de que necessita da relação com o homem. Mas sabemos que isso não é verdade. Também vemos que, assim como naquela época do apóstolo João, onde se falava muito da divindade de Cristo, onde grupos surgiram para questionar a divindade de Cristo, ou até mesmo descrer na divindade de Cristo, traz a ideia de um Deus que não é totalmente perfeito, pois a partir do momento em que o homem precisa fazer algo ou que possui uma bondade extremamente pura, o sacrifício de Cristo deixa de ser perfeito e totalmente suficiente para a salvação do homem. E o apóstolo João, ele está relembrando aqueles cristãos sobre a divindade e o poder que houve e que há na morte e ressurreição de Cristo. João, assim como no seu evangelho, ele preza muito em trazer na sua mensagem um Deus puro e poderoso. Quando ele fala que Deus é luz, ele está trazendo à mente toda a pureza e santidade que nosso Senhor possui, uma imagem sem manchas, totalmente limpa. E naquelas décadas da existência do cristianismo, os apóstolos pregavam sem cessar sobre a pureza e a perfeição de Deus, a necessidade de nós que nos dizemos cristãos, que fomos agraciados
pelo próprio Deus, também a necessidade de caminharmos dentro dessa pureza e santidade, andar nessa luz. E uma das ideias de luz é exatamente esta, onde com a luz você pode ver perfeitamente o que está à sua frente. E naquele momento, o que se via era perseguição para todo lado. Os cristãos precisavam ter claro o que estava à sua frente, o que estava por vir, mas sobretudo um direcionamento. Com a luz, você sabe, nós podemos saber como proceder no caminho que estamos. E como os cristãos, tanto daquela época quanto hoje, precisamos saber como se portar e como perseverar na caminhada. E é essa luz que nos traz isso. É somente em Cristo que temos essa possibilidade, pois a sua luz ilumina nossas mentes para dizer não para aquilo que não agrada a Deus. A sua luz faz com que, em certos momentos, engolamos certas palavras para não dar mau testemunho de Cristo. A sua luz revela toda a mancha em nós causada pelo pecado, mas que é removida pelo sangue de Cristo. Um Cristo Deus, um Cristo santo, um Cristo puro, divino. E muitos dizem falar em nome do Senhor, mas quando reparamos, é possível perceber que sequer há resquício ou brilho da luz de Cristo em seus olhos e também em seus lábios. São pessoas que negociam princípios e que buscam criar caminhos até Deus sem passar pelo arrependimento e confissão de pecados. E o apóstolo João muito fala sobre isso, porque já naquela época grupos buscavam afastar do cristianismo a confissão de pecados. Voltemos aos versículos agora 6, 8 e 10. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. De acordo com a Bíblia, o homem é um pecador sob a justa condenação de Deus. Mas de acordo com o liberalismo, o pecado realmente não existe. A perda da consciência do pecado está na própria raiz do movimento liberal moderno. E o liberalismo tem como uma de suas características relativizar o pecado, assim como quase tudo, na verdade, dentro dessa corrente. E essa mentalidade tem invadido nossas igrejas. Adolescentes e jovens passam a ver pecados como não pecados. Logo, a confissão se aplica somente a questões grandiosas, entre aspas. Adultos que decidiram ser os donos de seus destinos, onde a moral passa a ser a base da sua vida e não mais a palavra do Senhor. Onde a confissão dos pecados se torna algo generalizado, resumindo nas seguintes palavras: Deus, perdoa os nossos pecados, de forma com que não há nenhuma ou pouca reflexão sobre as ações e palavras diárias de cada indivíduo. É triste ver igrejas que não pregam e nem incentivam a confissão de pecados. E temos visto muito isso. Vemos liturgias onde não há um momento de contrição, ou está lá somente para cumprir um ideal de liturgia, onde não há um tempo mínimo dedicado a levar os crentes a refletir sobre as suas ações e pedir perdão pelos seus pecados. Não adianta dizermos que vamos ou estamos na igreja, se continuamos a pecar conscientemente e assumidamente. Mas também há um outro ponto, que aquelas igrejas que têm esse momento de confissão, que a nossa vida não deve se restringir somente a confessar os pecados naqueles minutos em que o liturgo traz isso no culto, mas deve ser uma prática constante em nossas vidas, de preferência diária. Se dizemos que aquilo que a palavra diz que é pecado não é pecado, a verdade não está em nós. A verdade não existe em pequenos ou grandes partes. Não é possível ter parte dela e não ter outra parte.
ou ela está em você ou não está. Ou andamos em Deus ou andamos segundo o curso deste mundo. E sabemos que o curso dele é para nos sucumbir nos próprios desejos carnais. É um mundo que jaz do maligno. Mas nem tudo está perdido, meu irmão. Podemos não recuperar um tempo passado, podemos não recuperar, talvez, corrigir ações que tivemos no passado, mas podemos sim ganhar um tempo mais sábio e mais correto diante do Senhor, hoje, nos nossos dias. Não podemos sucumbir ou ficar pensando em como corrigir algo passado, porque o tempo não irá voltar. Mas a nossa ação é confessar essas falhas se um dia não confessamos. E esse é o acerto de hoje. E isso é possível porque pouco antes de João pregar acerca do arrependimento e confissão de pecados, lembremos que Cristo estava morrendo naquela cruz. Cristo estava derramando o seu sangue para nos purificar de todo pecado. E o perdão que temos da parte de Deus não é alcançado por qualquer obra nossa. Não precisamos mais levar animais diante do altar, não precisamos subir escadas, não precisamos, enfim, diversas ações. Não é isso que trará perdão aos nossos pecados. Mas antes, por aquele momento que o Espírito Santo vem até nós, nos convencendo de nossa condição de pecadores. É ali que se encontra o verdadeiro arrependimento e confissão. Ele nos mostra onde erramos. Deus não apenas nos separou, mas deu-nos o seu Santo Espírito para que tivermos condições de entender onde erramos. Então, logo isso aconteça, devemos nos achegar a Ele e confessar tais pecados. Nós não teríamos condição alguma se não fosse pelo Espírito de Deus. E mais do que isso, não fazermos isso de forma geral, como eu disse antes, Deus perdoa os nossos pecados, mas sim fazer de forma individual e consciente. Não devemos desprezar a ação do Espírito Santo, meus irmãos. E fazemos isso quando somos levados a entender nossas falhas e não as confessamos. Isto é muito grave. Precisamos confessar, se necessário, toda noite, tudo aquilo que o próprio Deus nos leva a entender. Fechamos agora os versículos 7 e 9, que diz assim: Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando andamos na luz, não significa que seremos perfeitos, mas que teremos condições de viver em piedade e humildade para honrar o nome do Senhor, para glorificar ao Senhor. Significa que poderemos amar e sermos amados. Significa que teremos a singeleza de coração e a submissão ao senhorio de Cristo. A perfeição que nos aguarda está reservada para os céus, para quando Cristo retornar. E a extensão do que significa confessar os pecados ao Senhor não se dá somente na relação espiritual que há com Cristo, mas também com relação natural com aqueles que nos cercam. E nisto podemos entender que a falta de comunhão ou a comunhão limitada que existe entre alguns irmãos se dá porque a igreja não se une em confissão, que cada membro do corpo está em falta no reconhecimento e arrependimento dos seus pecados. A falta de compreensão que o meu pecado afeta o corpo de Cristo, que a falta da minha confissão do meu pecado, do meu arrependimento, afeta toda a igreja. Mas também, irmãos, que possamos bradar como o profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 5 diz: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Não há como andar na luz com a luz se não houver a confissão de pecados. Mas também há um outro exemplo, como o salmista diz no Salmo 51, 2: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esta é a ação de um filho de Deus. Esse é o desejo que deve estar em nossos corações, desejar ser limpo e santo diante de nosso Deus. Que esse possa ser o desejo nessa noite nosso. Que
Que o Espírito Santo de Deus, que convenceu o apóstolo João que nosso Senhor é luz e nela devemos andar confessando e nos arrependendo de nossos pecados, também nos convença nessa noite também a nos lançarmos aos pés da cruz e que busquemos na palavra do próprio Deus aceitarmos o que é pecado e abominável ao Senhor e assim ter a condição de fugir e dizer não. Que o Santo Espírito do nosso Deus, que nos convence de todo pecado, nos ilumine para que possamos realmente ter corações arrependidos perante o Senhor, que possamos reluzir neste mundo como aqueles que propagam a luz de Cristo para a salvação de pecadores como eu e como você. Irmãos, confesse, se arrependa, seja salvo por Cristo. Esse é o meu apelo nessa noite, para que possamos realmente nunca perder de vista a importância, a necessidade e o papel da confissão de pecados, a necessidade do arrependimento e a compreensão de que Cristo é a luz que ilumina nossos caminhos, que Ele é puro e santo, que nele há salvação e não depende de nós, depende do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Que o Senhor esteja iluminando cada um que venha ouvir essa palavra, Deus. Que cada um venha meditar na sua palavra, Pai, lembrando da necessidade de colocar diante de Ti, ó Pai, todos os nossos pecados. Não somente da boca para fora, mas internamente, sinceramente. Tendo o desejo de ser limpo, tendo o desejo de ser purificado, tendo o desejo, Pai, de mudar de postura, Pai. De ter as palavras que saem da boca alteradas, de modo que venham honrar e glorificar o Seu nome, Deus. Que dentro das nossas limitações e fraquezas possamos, ó Pai, ser iluminados e nisto conseguir, ó Pai, caminhar de forma agradável ao Senhor. Sabemos que dependemos de tudo do Senhor, que assim andemos confiantemente no Teu poder e na Tua graça, meu Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.